Amém? Quero orar aqui pelo meu pai, te desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado, viu, por ter me ensinado o mais importante, que é viver com Jesus, né? Esse ensinamento, pai, dinheiro nenhum compra. E eu aprendi, graças a Deus. Hoje eu posso ensinar meus filhos, ensinar minha esposa, como é bom viver com Jesus. Isso aí eu louvo a Deus pela sua vida, porque você foi um canal de Deus para me ensinar esse caminho. Amém? Que é viver com Jesus. Amém. Pai, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa usar aqui a vida do meu pai. Te agradeço pela vida dele, Senhor. Aproveitando a oportunidade de te agradecer pelos 60 anos que ele completou, que ele está completando esse mês. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar a usá-lo, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque eu e a Dani, nós somos filhos dele, mas nós sabemos que ele é pai de várias pessoas, ó Pai. Graças a Deus, Senhor, e é bom demais repartir isso, que é bom demais repartir e ser filho do meu pai, ó Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer ainda mais na vida dele, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Graças a Deus. Hoje um dia muito especial, Dia dos Pais. É maravilhoso, né? Desde ontem, essa semana, praticamente, eu venho meditando sobre a importância desse dia, o que significa esse dia, não só para mim, mas muito obrigado, querida. Para a vida de todos os pais aqui, mas também para a vida de todas as mães e de todos os filhos, né? Porque uma coisa completa a outra, quer dizer. Né? Só somos pais porque tem mães, e se temos um casal é porque Deus nos deu a graça, como o Bruno mesmo disse, de multiplicação. Então os nossos filhos, um dia de hoje, é um dia de muita reflexão, porque na verdade, principalmente nós que somos pais, a gente reflete sobre o que quer dizer a paternidade na nossa vida, e mais do que isso, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a sermos pais, mas também sermos filhos de Deus, né? Sermos chamados de filhos, né? O César falou muito bem aqui, todos nós fomos adotados, somos filhos de Deus por adoção. Muitos pais têm seus filhos na carne, mas ainda não os adotaram, como o Bruno mencionou aqui. Então é preciso que cada um de nós estejamos atentos, abrir os nossos corações, para que a gente entenda o verdadeiro valor da paternidade, né? Esse exemplo, a amostragem que o nosso Deus Todo-Poderoso nos entregou através do seu Filho Jesus, para que eu e você, como papais, a gente tenha um pequeno flash do que é verdadeiramente ser pai, esse dom maravilhoso, né? No Dia das Mães a gente celebra e a gente vê o dom maravilhoso das mães, mas olha, já foi dito aqui, mas como é maravilhoso a gente ser pai. É um amor de Deus multiplicado, expandido, um amor de Deus alargado, que a gente não tem condições de explicar por palavras. E hoje eu queria refletir numa história muito conhecida, que nós mesmos, ao longo do tempo, a gente colocou um nome errado nessa história da palavra de Deus. A palavra de Deus não afirma. O Jonatas está aqui, é um profundo conhecedor. Louva a Deus pela vida do pastor Calil. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá e confiro com ele, porque ele tem uma profundidade na palavra e a gente tem que reconhecer. Mas, Jonatas, não existe na Bíblia a parábola do filho pródigo. Existe a palavra de um pai que tinha 2 filhos. E por alguma contingência, um dos filhos entrou num caminho errado, entrou numas erradas da vida, e aí a palavra de Deus descreve a palavra de um pai amoroso, que tinha 2 filhos, e que esse pai não se deixou levar pelas circunstâncias que um dos seus filhos, ou os 2, melhor dizendo, o submeteu. E essa história é maravilhosa, eu creio que todos aqui já ouviram falar, mas nós vamos ler essa palavra, e hoje é um dia muito propício para que a gente possa refletir nesse texto. A gente vai ler, vai relembrar, mas nós vamos aqui aprender muitas coisas. Eu já li, já reli essa parábola por várias vezes, mas cada vez que a gente lê,
A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é poderosa para separar juntas e medulas. Cada vez que a gente lê essa palavra, pode ser o mesmo texto. Eu posso ler 10 vezes. Com certeza, Deus vai revelar algo de sobrenatural na minha vida e na sua vida. Então é maravilhoso a gente poder meditar nessa palavra, principalmente no dia de hoje, Dia dos Pais. E eu queria que você, por favor, pudesse abrir as suas Bíblias, vai projetar aqui, em Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15, lá a partir do versículo 11, mas bem no comecinho, pode colocar Lucas 15, a partir do verso 11. Eu só vou fazer uma panorâmica aqui para trás, mas não precisa abrir. Porque diz que quando Jesus estava ensinando, falando, compartilhando com as pessoas, as quais chegavam perto dele, diz aqui que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, os pecadores, para ouvir. Junto com os publicanos e os pecadores, vinham também os fariseus e os escribas. E quando Jesus estava ali ensinando, estava transmitindo o que do Pai ele tinha recebido, para aquelas pessoas que o acompanhavam, que o cercavam, diz que esses escribas e fariseus, eles ficavam murmurando, conversando, e uns questionando, uns colocando em dúvida a palavra de Jesus, mas este recebe pecadores e come com eles. Eles ficavam cochichando e perguntando. Então Jesus lhe contou a seguinte parábola. Aí, esse capítulo 15 de Lucas, ele é muito rico, porque ele descreve 3 parábolas. A primeira delas é de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, se desgarrou, saiu. Sabe o que ele fez? Fechou aquelas ovelhas e foi atrás daquela uma. Ele deixou 99 e foi atrás daquela única ovelha para buscar, para resgatá-la, para trazê-la de volta para o convívio das outras ovelhas. E fala também de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma das dracmas. E ela ficou apavorada, preocupada, e diz que colocou lamparina, procurou sobre todos os cantos da casa, procurou até encontrar. Quando essa mulher encontrou essa dracma, diz a palavra de Deus que ela deu uma festa. Ué, mas ela tinha 10 moedas. Perdeu uma moeda, encontrou, ainda deu uma festa, matematicamente essa conta não fecha. Ela gastou mais do que muitas moedas para fazer uma festa, para compartilhar a alegria que ela tinha de ter encontrado aquela dracma, aquela moeda. E diz a palavra de Deus que ela se alegrou de encontrar o que estava perdido. E muitos de nós, você pode perceber algumas situações, quando você perde alguma coisa, você fica procurando, não encontra. Mas quando você acha, é melhor você resgatar o que você perdeu do que talvez comprar um novo. É uma sensação muito gostosa de poder resgatar, de ter de volta. E nesse capítulo 15, fala exatamente essas 3 parábolas. Fala do pastor com as ovelhas, fala da mulher das 10 dracmas, e essa parábola tão conhecida, que é exatamente a palavra do Pai amoroso, que é a partir do versículo 11, no capítulo 15. Diz assim, olha, Jesus continuou a falar, e mesmo que o povo estava murmurando, questionando, talvez uns colocando em dúvida o que Jesus estava ensinando, mas Jesus não se abateu, ele continuou a ensinar, continuou a compartilhar aquilo que de Deus ele tinha recebido, como sempre é a figura, a pessoa de Jesus na nossa vida. Uma figura de equilíbrio, de estabilidade, que quando a gente olha firmemente para Jesus, a gente consegue ficar mais calmo, consegue ficar menos ansioso. Quando a gente absorve aquilo que Deus quer falar conosco, a gente vai arrefecendo a nossa alma. E é assim que Jesus fazia, todas as vezes que os escribas, os fariseus, o colocavam em xeque, ele não se alterava. E diz a palavra de Deus, a partir do verso 11, que Jesus continuou. Aí ele fala assim, olha, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país ao qual ele foi. Ele saiu da terra onde ele morava, foi para um outro país. E aí sobreveio uma fome, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Gastou tudo indevidamente, irresponsavelmente. Verso 15: então foi pedir trabalho um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, da lavagem dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou arrumar de voltar para o meu pai e lhe dizer. Aí ele começou a gravar umas frases para falar para o pai dele. Ele ia chegar para o pai dele e ia falar: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Outras versões da palavra de Deus falam: trate-me como um dos seus escravos. E arrumando-se foi para o seu pai. Talvez na estrada foi decorando isso que ele ia falar para o pai dele. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou. E o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai o interceptou. O pai, porém, disse aos seus servos: rápido, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar então alegremente. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu aquele barulho, música, a galera dançando, todo mundo se divertindo. Ele chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo aqui? O que é aquilo? E aí um dos empregados informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar naquela festa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo e queria que ele entrasse na festa. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa. Presta atenção. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Feche mais uma vez, por favor, os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Ó Deus, a gente lê essa história, a gente se emociona por tal profundidade, ó Deus, não pela vida desses filhos que muitas vezes rebeldes, transgressores, mas pelo seu amor incondicional. Ó Deus, pelo cuidado que o Senhor teve em desenvolver, ó Deus, tudo isso aqui que nós acabamos de ler, o exemplo que o Senhor nos deu. E eu te louvo nessa manhã, o privilégio de nós estarmos aqui, ó Deus, em comunhão. Estamos aqui, ó Deus, na tua presença, buscando, ó Deus, o Senhor, para que o Senhor revele sobre nós, revele em nós aquilo que é a sua vontade nessa manhã. Ó Deus, quebranta o nosso coração, tira de nós, ó Deus, todo orgulho, prepotência, vaidade, no nome de Jesus, ó Deus, que a sua palavra seja viva e eficaz no momento em que estamos aqui refletindo sobre aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida.
toma a vida de cada um dos meus irmãos. Nessa manhã especial, quero te pedir por todos os pais que estão aqui. Também os filhos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, para que cada filho aqui tenha a convicção, tenha a certeza, ó Deus, tenha a fé de que todos eles foram criados, foram designados também para serem pais, ó Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, graças a Deus. Essa história é muito forte, porque a gente começa a ler essa história, e aí a gente começa a entrar nela e a gente começa a ver como que muitas vezes nós, aí eu quero agora nos colocar na figura desses filhos. Muitos de nós, talvez, e eu não me eximo dessa possibilidade, muitas vezes a gente vai se enchendo de tantas coisas, a gente vai achando tantas coisas comuns nesse mundo, no nosso dia a dia, a gente vai se acostumando, a gente vai tendo uma vida, e a gente vai se relacionando com as pessoas, e às vezes a gente começa a ficar assim, meio enjoado, meio farto de tantas coisas, não é tudo que nos agrada, a gente começa a querer escolher muitas coisas, a gente começa a não dar valor em tantas coisas, talvez as coisas tão importantes da nossa vida, a gente deixa passar batido, e às vezes, como esse filho mais novo, a gente talvez comece a agir como esse filho começou. Eu tenho certeza que essa atitude desse filho não foi de uma hora para outra. Aquilo foi uma construção de fatores que foram alimentando a vida daquele filho até ele tomar essa decisão de chegar para o seu pai e falar o que ele falou. Então, muitas vezes nós estamos começando a nos inchar de tantas coisas nessa vida, achar que a gente merecia mais, achar que o que a gente tem está pouco, a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida, a gente se esquece do que Ele já nos deu, e a gente começa a ficar procurando aquilo que a gente não tem, numa busca incessante, numa angústia, numa ansiedade. Talvez a gente chegue quase ao ponto de chegar no nosso casamento e falar assim, ó, estou indo embora, vou pegar a minha parte que é devida. Talvez a gente está quase no ponto de jogar a toalha no ringue, desistir do nosso filho, desistir das responsabilidades que assumimos. E às vezes a gente olha para uma história dessa e fala, não, esse menino foi muito rude, ele foi muito transgressor, ele não respeitou o pai dele. Mas talvez muitos de nós estamos agindo dessa forma. A gente está levando a nossa vida de uma maneira assim, sem tanta responsabilidade, e mais do que isso, sem tanta gratidão pelo que Deus fez por nós. E aí ele começa a descrever as atitudes desse filho, e não só isso, nessa história, a gente vê a atuação desse filho mais novo, e vê a atuação do filho mais velho, e vê a atuação do pai amoroso. Não é? O filho mais jovem, eu fui dar uma olhada no que significa a palavra pródigo, né, que tanta gente usa, e filho pródigo significa exatamente uma pessoa que gasta de forma desmedida, não assume as suas responsabilidades, não é econômico com os gastos, tem gastos excessivos. Olha só, é um dissipador, um esbanjador, um gastador, perdulário. Esse termo aqui, ele é um arruinador. Tudo que esse filho pródigo pega, possui, ele tem a capacidade de destruir, de acabar, de arrebentar com tudo. É baixo nos seus pensamentos, revela estreiteza de ideias, coisas pequenas, cabeça fechada, é pobre de espírito, é um filho extremamente insatisfeito. Que características ruins. Tomara Deus, oxalá nós não tenhamos nenhuma dessas características na nossa vida. E se as temos, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa manhã, para que sejamos libertos de todas essas características que nos influenciam para o mal. E aí, a palavra para esse filho mais jovem é que ele achava que sabia de tudo. Em determinado momento da vida daquele menino, ele achou que não precisava mais do convívio da família, do seio ali da comunhão, do relacionamento, né? A gente falando um pouquinho também do filho mais velho, não tão diferente, o filho mais velho, ele tinha suas características ruins. Não é porque ele não saiu de casa,
em busca de viver os prazeres pessoais, mas ele ficou em casa com o espírito errado. Porque uma das características daquele filho mais velho era porque ele era presunçoso, prepotente, ele achava que tinha o direito de tudo, porque ele sempre achava que estava fazendo as coisas certas, ele tinha direito de tudo, ele era arrogante. Mas nessa manhã, Deus quer tratar a vida de cada um de nós na perspectiva desses dois filhos. Um filho não era o mais novo, era irresponsável, mas também o filho que ficou foi tomado por um espírito de ganância também. Ele não queria repartir, tanto que no final da história nós lemos aqui o que aconteceu. Mas o que a gente quer destacar nessa manhã é exatamente a figura principal dessa história, que é a figura do pai amoroso, um pai paciencioso, um pai longânimo. Esse longânimo aqui quer dizer um ânimo que estica, um ânimo que ele dilata em favor dos seus filhos, em favor do amor por nós. Esse pai amoroso, ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. E ele está aqui nessa manhã para ouvir o desejo, para ouvir o grito do meu coração e do seu coração. E aí a gente pode ver esse filho, de repente, chega para o pai dele e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Todo mundo sabe, a minha esposa tem origem árabe, e lá na Palestina é muito forte essa questão, a questão do filho, a questão da honra com os pais, daquilo que significa a autoridade do pai na vida dos filhos. E não se iludam, porque os judeus e os árabes, nesse ponto, acredite, eles pensam da mesma forma. O respeito com o pai, a honra, a dignidade, o filho cuidar do pai, isso é muito forte na cabeça e no coração. E naquela época isso era uma contracultura. Aquele filho que estava vivendo no convívio, no seio do pai, perto do coração, ele chega veementemente para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da minha herança, que eu quero ser feliz, eu quero sair fora de tudo, eu quero o que me pertence. E para surpresa daquele filho, o pai poderia tentar convencê-lo, falar: não faz isso, você vai botar tudo a perder, eu trabalhei a vida toda, eu lutei, e agora você principalmente vai destruir o que eu construí. Não, a palavra de Deus diz que aquele pai simplesmente atendeu o que aquele filho pedia. E a palavra de Deus diz em Provérbios 20, 21, preste atenção: a herança que se obtém com ganância no princípio, no começo, ou seja, antes do tempo. Tem filho que está torcendo para o pai morrer, para botar a mão na herança. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas ao longo da vida, a gente vai analisando a vida das pessoas, aqueles que brigam, aqueles que lutam. Tem irmãos que não conversam um com o outro por causa de herança. Já falei essa história umas 10 vezes. Meu pai deixou um patrimônio fantástico para mim, meus 3 irmãos. Deixou uma caixinha de ferramenta desse tamanho aqui, ó. Como é que é o nome do seu pai, Thalita? Esqueci. Dedé. Ah, Zezé. Então, ele deixou essa herança para nós. Você acredite se quiser. Nunca nenhum dos irmãos foi para a justiça brigar. Não ficamos um dia sem falar um com o outro, por conta de uma caixinha de ferramenta. Mas a palavra de Deus é clara. Tem coisas que a Bíblia é direta, é intencional. Olha, a herança que se briga antes do tempo, essa herança não vai ser abençoada. Então nós temos que entender que mais do que a herança, mais do que os bens, é a relação. Eu me lembrei aqui, quando eu estava estudando isso aqui, e hoje, Dia dos Pais, a gente tem assim, a gente fica saudoso, né? Esse mês eu estou fazendo 60 anos, e me lembrando do meu pai muito. Porque, na verdade, a gente aprende como é que é ser pai, mas também a gente aprende como é que é ser filho. E meu pai, Jonatas, ele era funcionário público, ganhava muito pouquinho, e ele fez nos fundos da nossa casa uma oficina de marcenaria, para fazer os banquinhos de madeira, para vender e agregar renda, para poder cuidar da gente. E eu era o único filho que ia para lá trabalhar com ele. E dava 6 horas, 7 horas da noite, eu olhava, e meu pai ficava ali até 11, e eu ficava com ele. Mas muitas vezes eu atrapalhava mais do que ajudava.
Mas meu pai nunca me mandou embora. Fica comigo, filho. E ali eu tinha a oportunidade de aprender tantas coisas que meu pai falava. Mas eu estou chorando agora, não é de remorso, porque durante o tempo que meu pai viveu, eu aproveitei o máximo do meu pai. Quando meu pai fechou os olhos, eu estava lá em Uberlândia, e eu recebi a notícia 7 horas da noite, um telefonema aqui de Brasília, o meu irmão mais velho falou: Almir, o papai foi embora. Aquilo foi como uma faca no meu peito, mas eu encostei na parede, essa mesa estava comigo, e me passou muitas coisas, mas um sentimento não me veio de remorso. Eu falei: Deus, obrigado pelo tempo que eu vivi com meu pai. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você tem seu pai aí do lado. Às vezes você não tem o seu pai biológico, mas nessa manhã eu quero orar junto com você, que o Espírito de Deus Todo-Poderoso, esse Pai amoroso, que a Bíblia se descreve aqui, esse é o nosso Deus, é o meu Pai, é o meu papaizinho, é o seu Pai. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele tem um amor incondicional. Parece uma coisa antagônica, mas nada do que você faz pode aumentar o amor de Deus pela sua vida. Em contrapartida, nada de ruim, as perversidades que você pode fazer, não vai diminuir o amor de Deus pela sua vida. O amor de Deus é incondicional para todos nós. O amor de Deus nunca se acaba. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Já coloquei aqui, Flávio. Então, é muito forte. Todos aqui falaram de paz, citaram a presença do Pai. Talvez nessa manhã você está aqui com o coração apertado, porque você já não tem o seu papaizinho físico. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos envolve com muita intensidade, para que recaia sobre mim e sobre você o espírito de paternidade, não só como pais, mas também como filhos. Honrar os nossos pais. Quero dizer para os filhos nessa manhã que estão nos ouvindo, vão nos ouvir pela internet, que Deus nos dê a graça de aprendermos em Deus esse exemplo, que é exatamente esse, de ser pai. Deus, ele tinha o que há de melhor, que estava sentado à direita dele. Ele falou assim: não, eu quero mostrar para todos os meus filhos na terra, de que como que é essa experiência de ser pai. E aí Deus nos deu esse flash, essa maravilha, que é poder a gente conceber a luz aos nossos filhos. Então isso é maravilhoso. E nessa parábola aqui, nessa história, a gente vê esse posicionamento diferente desse filho. Às vezes muitos filhos imaturos tomam essa atitude, tomam essa decisão, talvez não contundente como essa aqui, de querer a herança do pai, querer antecipar uma coisa que ainda não te pertence. Mas, quando isso acontece, a palavra de Deus diz que Deus, ele é longânimo, ele tem um ânimo dilatado, ele é rico em misericórdia. Tá bom, meu filho. É como que Deus estivesse pensando: você não sabe de nada, você vai acabar na ruína, mas quer saber, eu vou fazer o que você está pedindo. Porque Deus não pode ir contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que ele não é fiel a nós, mas ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a essa palavra. Sendo fiel a essa palavra, ele tem compromisso conosco, de nos amar, de cuidar de cada um de nós. E a Bíblia diz que esse menino, então, esse rapaz inconsequente, pegou essa herança e foi embora. Às vezes, na nossa imaturidade, a gente não mede as consequências das coisas que nos sobrevêm. Levamos a vida gastando tudo que podemos, tudo que recebemos, pensando que nunca vai acabar. De repente, aquele filho se viu numa situação extremamente frágil, situação constrangedora. Mas o que a palavra de Deus diz é que aquele menino ficou sem dinheiro, ficou envergonhado, ficou humilhado, e tantas coisas aconteceu. Aquele menino virou um mulambo, foi perdendo tudo. Mas o texto diz uma coisa extremamente crucial. Diante de todas essas atitudes ruins que ele tomou, essa vida que ele assumiu, e aí diz a palavra de Deus, lá no verso 17 e 18, você não precisa abrir, mas diz assim, ó, que aquele jovem, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E aí,
ele tomou uma atitude, talvez uma das atitudes honrosas daquele menino, diante de todas as atitudes ruins, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha feito. Diz a palavra de Deus que ele se colocou, caiu em si, ele falou assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu. Agora é muito interessante esse versículo, porque às vezes a gente vai lendo e a gente não se atenta de alguns detalhes. É o que eu falei. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, existem detalhes que pulam os nossos olhos e Deus vai revelando alguma coisa. Talvez você tenha dificuldade de ler a palavra de Deus. Eu quero te instruir, te orientar. Comece lendo pelo livro de João. Vai falar do Evangelho de Jesus, é um livro mais simples. Vai explicar para você o plano de como que a vida de Jesus que vem em nosso resgate. Você vai ter todas essas orientações de uma maneira mais simples. Depois você vai comendo uma comida mais sólida, vai lendo outros livros, mas comece lendo o livro de João. Pois bem, aqui no capítulo 5 de Lucas, onde nós estamos meditando, diz então que eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Isso aqui é um ensinamento muito forte para nós. Aquele jovem, quando se depara com aquela situação de ter que cuidar dos porcos, ele estava ali, possivelmente dentro do chiqueiro. E aí eu quero dizer para vocês e para mim, que quando a gente se distancia da presença de Deus, quando a gente renega aquilo que é a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sabe o que vai acontecer comigo e você, se nós não tivermos essa percepção de estarmos arraigados naquilo que é a presença do nosso Deus, a nossa vida vai terminar em porcaria. Porque esse jovem estava no chiqueiro. Ele estava no chiqueiro. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele e falou assim: eu vou voltar para o meu pai. Em nenhum momento esse menino falou que ia voltar para casa. Porque não é de casa que nós estamos falando. Aliás, eu digo, esse lugar aqui, todos os domingos eu falo, ainda não falei hoje, mas você que está nos visitando, essa casa aqui é a casa do seu pai. Eu quero que você se sinta muito à vontade aqui, todos nós da liderança, os pastores. A gente tem o prazer de receber vocês aqui, mas mais do que isso, o nosso Deus tem prazer em ver seus filhos em comunhão. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Essa casa é muito bonita, mas não é de casa que nós estamos falando. Essa casa é muito bonita, mas ela não representa nada se eu e você não estivermos aqui. Quando aquele filho falou: eu vou voltar para o meu pai, ele não falou: vou voltar para a minha casa. Porque não interessa o lugar, e interessa as pessoas às quais nós estamos conectados. Sabe, a gente sempre fala aqui, comunhão, relacionamento para nós não é uma sugestão, é um valor. A gente olha uns para os outros, a gente tem essa alegria de nos relacionar uns com os outros. Comunhão para nós é um valor. E aí, a questão não é o lugar, mas é com quem? É com o pai. Precisamos entender que essa história não é sobre um lugar que o filho estava na fazenda do pai, pegou a herança e foi embora, mas é sobre uma pessoa. A história aqui não foca em bens. A história não foca no amor do pai. Essa história foca em Deus. Essa história fala do amor que nos resgatou, que buscou a gente. A gente estava lá, me perdoa dizer, a gente estava lá no chiqueiro. E Deus foi e atraiu minha vida e atraiu a sua vida. É forte dizer isso, mas é a realidade. Deus nos atraiu com laço de misericórdia. E aí, nós temos que ter a vontade de edificar com o nosso Pai. Não é porque a casa é boa, mas porque a gente vem aqui, porque a gente ama Jesus. A gente olha para a vida das pessoas, queria que vocês tivessem uma visão do que a gente tem aqui da frente. É maravilhoso ver as pessoas, algumas com certeza, eu não tenho dúvida, chegam aqui angustiadas. Mas à medida que a gente vai louvando, a gente vai ouvindo a palavra de Deus, aquilo vai caindo como uma água na nossa cabeça e vai lavando a nossa alma. A gente vai deixando a tristeza de lado e vai se enchendo da alegria, não nossa, mas a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Essa história fala de como Deus se relaciona conosco. É um amor incondicional. Fala de um relacionamento de um pai extremamente amoroso, de um filho. Nessa questão aí, o filho pródigo já ficou para lá, porque o que Deus quer colocar na nossa cabeça, inculcar no nosso coração, é que nós temos que ter esse relacionamento com esse pai amoroso. E diz a palavra de Deus que aquele menino voltou
E aí o pai o avistou de longe. Isso está escrito na palavra de Deus. O pai o avistou de longe. Agora, na minha cabeça aqui, na minha percepção, lendo isso, eu creio que todos os dias, Alisson, aquele pai, ele poderia ter o poder de mandar buscar aquele menino. Manda 5 empregados lá, vai lá e amarra ele e traz. Mas aquele pai respeitou o amor e aquele pai ficou ali. E eu posso entender, porque hoje eu sou pai. E a palavra de Deus diz que se nós somos maus, eu quero dar boas coisas para o Bruno. E o Bruno é pai hoje, ele quer dar boas coisas para a Helena e para o Mateus. Isso quer dizer que Deus, ele quer o melhor para nós. Mas mesmo ele querendo o melhor para nós, ele não invadiu aquilo que era a presunção e aquilo que era os desejos daquele menino. Ele não foi lá buscar, ele ficou ali esperando. Eu entendo, eu acho que todos os dias aquele pai, talvez de manhã, de tarde, ele ia. E ficava olhando na varanda, e ficava vendo que horas que meu filho vai chegar. Ele cria que o filho dele ia voltar. E diz aqui que quando aquele menino chegou, e aquela frase que ele tinha decorado, que ele falou assim, meu pai, eu quero chegar aqui, eu não sou digno de ser chamado seu filho mais. Aliás, quando ele fala eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu nunca vi um ex-pai. Nunca vi, nunca conheci um ex-filho. Sabe, quando você é pai para sempre. Quando você ama, é para sempre. Quando você adota, é para sempre. Não tem esse negócio de olhar para trás, de retroceder, de voltar. E aí, quando aquele menino ia falar assim, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então, eu quero que você me trate. Quando ele ia pronunciar a segunda frase, sabe o que o pai fez? O interceptou, não deixou ele continuar. Não deixou ele dizer que queria ser escravo. Ele imediatamente o abraçou. Ele o abraçou no seu peito, no seu coração e falou assim, gente, traga agora tudo que precisa. Traz, aí ele começa aqui começa então uma demonstração de amor. São os símbolos que aquele pai usou para dizer que aquele filho estava sendo resgatado naquele momento. E em Gálatas 1:5 diz, ao qual seja dada a glória para todos sempre. O nosso Deus, a glória dele não termina amanhã. Não termina depois de amanhã porque eu pisei na bola. Porque nós agimos errado. A glória do nosso Deus é para todo sempre. Em Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. A glória é do nosso Deus. É para ele que são todas as coisas. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o dono de tudo. Ele é que estendeu suas mãos ao firmamento quando eu e você ainda era sem forma, quando nós éramos vazios. Ele colocou, ele soprou em nós o seu espírito. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Em Apocalipse 5:13. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Esse Pai maravilhoso, é a Ele que é a nossa honra, o nosso louvor, a nossa gratidão. Os desejos que temos podem mostrar o quanto estamos longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Nessa manhã, eu quero, em nome de Jesus, trazer para cada um de nós, especificamente na minha vida, essa oração de santificação, para que a gente possa orar a Deus, para que Ele possa verdadeiramente nos lavar, tirar de nós todos esses pensamentos ruins. Às vezes eu e você, tem momentos que a gente queria que Deus, fala, Deus, chega um pouquinho para lá, deixa eu pegar isso aqui, porque eu sei como é que resolve. Mas na nossa vida nós temos que nos conectar à vontade de Deus, porque os sonhos deles são maiores do que os nossos, os projetos de Deus para nós são muito maiores. E aí, quando aquele pai abraçou aquele filho, ele falou assim, ó, imediatamente, tragam aqui roupa, sandália, um anel, e cada uma dessas coisas tem muito significado. O pai amoroso, ele quer falar com a gente, diretamente do seu coração, para cada um de nós. Ele quer romper essa barreira do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa presunção. A palavra de Deus diz que quando aquele pai abraçou aquele filho, diz a palavra de Deus que ele falou assim, olha,
Meu filho, vem cá. Ele beijou e o abraçou. Deixa eu te colocar uma roupa limpa. Roupa limpa significa colocar uma túnica para dar uma aparência a uma pessoa. A melhor maneira que o pai podia expressar a alegria de ter o filho naquele momento: meu filho, você está irreconhecível, você está todo sujo, você está todo mulambado. Porém, aqui em casa tem uma bela túnica para você, que você possa agora vestir e ter uma aparência digna de um filho. Depois ele fala: traz aqui agora um anel. Um anel no seu dedo simboliza a autoridade, o compromisso. Seu pai lhe presenteou com um lindo anel como forma de dizer: meu filho, a aliança que eu tenho com você ela é inquebrável. O compromisso que eu tenho com você não depende do que você faz comigo. Mas agora nós vamos renovar esse compromisso com esse anel. Anel na Bíblia fala de autoridade. Aquele pai, naquele momento que estava colocando o anel no dedo do filho, ele estava o devolvendo a autoridade de filho. Nada disso. O pai não queria que ele dissesse, pronunciasse a palavra de escravo, porque ele vinha na cabeça dele dizendo que não tinha mais chance de ser chamado de filho, mas que ele queria ser um dos escravos. Nada disso. O pai imediatamente o interceptou e o devolveu à autoridade de filho. Sabe, a autoridade de filho na nossa casa é inexplicável. Quem tem criança aqui, quem tem filhos menores, na hora do jantar, do almoço, do café, o filho fala assim: papai, me dá o leite, me dá o pão. Ele não está em dúvida se ele vai receber. Ele pediu e ele vai receber. Porque ele tem convicção de que o pai dele, a mãe dele, vai o servi-lo. E às vezes nós, com Deus, a gente age diferente. A gente pede, mas não sei se Deus vai dar hoje, não sei se é da vontade dele, a gente fica assim meio que com ressalvas. Mas nós devemos tornar o nosso coração puro e simples como o das crianças, que pedem e recebem. Jesus, quando foi ensinar cada um dos discípulos a orar, ele falou assim: olha, vocês vão orar o seguinte: o Pai é nosso, não é seu nem do outro, não é nosso. É o Pai que está aqui para nos servir. E é interessante essa história, porque quando Jesus estava lá ensinando, ele estava pregando para multidões, e ele fez um discurso muito duro. E aí, foi embora todo mundo. Ele terminou de pregar, no lugar do pessoal, às vezes, receber o apelo, ficar chorando, emocionado. O povo foi virando as costas e foi embora. Quando Jesus olhou, só tinha os 12 discípulos. É muito difícil. Sabe o que Jesus podia falar? O pessoal foi embora, vocês 12 ficaram aqui, Gilva, não vai embora não, eu vou fazer o que vocês querem. Sabe o que Jesus olhou e falou para os discípulos? Os amigos dele, que caminhavam há muito tempo. Falou: o seguinte, o pessoal foi embora, não gostou das palavras que eu falei, porque foi forte, foi duro, mas vocês querem ir embora também? Quer pegar o beco? Aí, sabe o que Pedro falou para Jesus? Falou: Jesus, para quem iremos nós? Não é para onde não, para qual igreja que eu vou, para qual lugar. É para quem iremos nós, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor que nos alimenta todos os dias com palavras que vêm direto dos céus. Pedro tinha aquela percepção de que se saísse perto de Jesus, ia para o chiqueiro, ia para a porcaria. Então nós temos que ter essa convicção de que é bom viver na presença do nosso Pai. Esse Pai amoroso, um ânimo que não se acaba, um ânimo que não termina. Que Deus fale conosco no dia de hoje, nesse dia dos pais, para que eu e você não somente aprendamos a ser pai, mas também que nós possamos ter a consciência de filho. E também foi falado aqui, é interessante, porque quando, hoje no café da casa foi maravilhoso, né? O Alisson trouxe um texto, refletindo também sobre a questão dos pais, Dia dos Pais, e ele também fez uma abordagem mais ampla. Ele falou da atuação do pai no casamento, falou como filho, na perspectiva de nós sermos pais. Mas é interessante, porque a gente foi falar lá, achei muito interessante. Você falou num determinado momento da sua experiência que você teve com seu filho, de você ver o que está no coração dele. E não é por mérito seu, mas é um processo gradativo que Deus vai te ensinando a ser filho, e à medida que você vai crescendo em maturidade, você vai transmitindo isso também para o seu filho. Porque nós temos que buscar o conhecimento
em que nós não podemos criar os nossos filhos para eles serem eternos filhos. Tem gente com 30, 40 anos, Giovanni, dentro de casa. Filho. Por quê? A roupa lavada, é comidinha na hora. Então, nós temos que ter a maturidade de orientar os nossos filhos desde o começo para que eles sejam pais. E mais do que isso, sejam melhores pais do que nós. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são melhores do que os pais. Grande satisfação, Alisson, é quando você olhar para a vida do seu filho e falar assim, esse menino está formado, esse menino está melhor do que eu. E não é porque é mérito seu, mas é a misericórdia, a bondade de Deus que veio sobre a sua vida e foi derramada sobre a vida dele. Que Deus nos dê orientação nesse dia, para que a gente tenha essa percepção. Estar próximo de Deus não significa estar perto. Às vezes a gente pode vir aqui todos os domingos, olha um, olha outro, mas aquilo que é a convicção no nosso coração, de termos a presença contínua do Espírito Santo sobre a nossa vida, isso eu quero dizer que nós temos que nos esforçar. Comunhão é esforço, unidade é esforço, relacionamento é esforço. Ninguém vai naturalmente relacionar um com o outro. Nós temos que ser intencionais nisso. Samira sempre fala de abrir a mesa, de colocar a mesa para a gente poder receber os nossos irmãos, não é? Então, é maravilhoso a gente poder olhar para um, para outro e saber que eu tenho o meu irmão ali, que eu posso ajudar, mas também eu posso contar com ele. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé, nós já estamos concluindo. E eu não quero me delongar, porque eu sei que todo mundo aqui tem compromisso. Aqueles que não têm pai, conforme eu já falei, às vezes vai para a casa de algum, se reúne com outro. Mas a nossa oração nessa manhã é para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós esse espírito de paternidade que nós falamos aqui. O Bruno falou, ser pai não é tão somente você conceber, mas é você dedicar amor. É muito interessante quando a gente olhou aquele vídeo das crianças. Ali, predominantemente, todas as crianças, não me lembro assim, poucos falaram algumas coisas, mas a maioria falou em atividades que envolvem a presença. Não envolve coisas, sabe? Então, existem coisas na nossa vida que você vai relacionar com seu filho, na perspectiva do amor, da amizade, do carinho, que você não vai gastar dinheiro. Eu fico vendo assim, hoje as coisas mudaram tanto. Eu fico vendo o Bruno e a Andressa cuidando da família deles. Fico vendo o Rafael e a Dani, porque são os meus filhos mais próximos, e nós estamos vendo ali. E eu fico louvando a Deus, porque quando eu e a Samira éramos jovens, e nossos filhos tinham 2, 3 anos, César, você pode acreditar, cara, a gente tinha que ficar um pouquinho com os filhos, mas tinha que sair vazado para trabalhar, para poder ganhar um recurso, para poder pagar o aluguel, para poder fazer a compra, para poder botar gasolina no carro. E aquilo era muito inconstante, porque predominantemente na nossa vida, a gente não tinha um contra-cheque, um prolabore. Você tinha que correr atrás mesmo. Então, você não tinha muito tempo para dedicar para os filhos. Então, olho para a vida do Bruno e para a Dani, a família que eles se tornaram hoje, não é pela minha capacidade, nem pela da Samira. É pela misericórdia de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele é capaz de fazer coisas que você não dá conta. Às vezes você está aí, trabalhando, se matando no trabalho, não tem tempo para os seus filhos. Deus quer nessa manhã destravar a nossa mente, para que o nosso relacionamento seja direto. Seja um relacionamento de amor. Nenhuma das crianças pediram bens. Eles pediram a companhia do pai. Um gosta de ir para o shopping, outro gosta de brincar de judô, o outro gosta de brincar de luta, o outro gosta de comer sushi junto, mas todo mundo quer o pai. Seu filho quer você. Então nós temos que querer Deus. Nós queremos Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar pelo poder de Cristo Jesus nessa manhã. E concluindo aqui, você pode ficar com seus olhos fechados. Aquele filho mais velho que ficou em casa, não tão diferente do primeiro. Ele falou, pai, mas eu estou aqui com o senhor há tanto tempo. O senhor nunca matou um cabrito sequer. E aquele pai amoroso, com toda paciência, novamente, exercendo o amor, a longanimidade, falou, filho, não é seu só um cabrito, não é seu só uma coisa ou outra. Tudo aqui é seu. Agora o que nós temos que fazer é nós dois celebrarmos a chegada do seu irmão. Aquele filho mais velho falou, esse é teu filho. Aí o pai amoroso relembra ele
de que além dele ser meu filho, ele é o seu irmão. As pessoas estão se relacionando conosco, nós temos que ter essa percepção. Somos filhos do mesmo pai. Portanto, não adianta a gente ficar nessa competição. Jesus, quando foi lá para o Pai, ele falou para os discípulos, isso serve para nós, ele falou assim, eu estou indo para o meu Pai, mas vocês vão ficar aqui, e vocês vão se relacionar com as pessoas, e vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. O prazer do Pai é que o Filho faça muito melhor do que nós. Então, nessa manhã, eu quero, em nome de Jesus, orar pela vida de cada um de nós aqui, para que verdadeiramente o espírito de paternidade, eu não estou falando se você tem filho ou não, eu estou professando sobre a sua vida um espírito maior de paternidade, para que Deus haja na sua vida, na perspectiva de que você pode repartir com muitos outros aquilo que já foi depositado para você, aquilo que já é seu. Muitas vezes a gente relaciona com Deus na perspectiva de que Ele nunca nos deu nem um cabrito. Meu Deus do céu, o que é isso? Tudo é nosso, tudo é seu, filho. As coisas que o pai tinha na casa dele eram comuns aos filhos. A alegria do pai em receber o filho de volta, ter a família novamente restaurada. Isso é maravilhoso. E nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, orar nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um de nós. Uma porção redobrada, sacudida e transbordante, para que todos nós sejamos inundados com esse espírito de paternidade. Se nessa manhã você está se sentindo angustiado, bateu aquela saudade profunda do seu pai, se nessa manhã você está aí talvez até com remorso, de pensar, meu Deus, eu poderia ter feito tantas coisas, e eu não fiz, meu pai foi. Mas nessa manhã o Espírito Consolador, o Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos lava, nos resgata, nos restaura. Esse é o Espírito do nosso Pai. Esse é o Espírito do Pai amoroso, que quer nos abraçar, que quer pegar a gente aqui pelo pescoço aqui atrás e chegar no coração. E Ele quer chegar a gente de uma maneira tão íntima, tão próxima, que Ele não quer nem que você pense que você é escravo. Se quer falar que você é escravo. Você é um filho amado do nosso Pai. Você é um irmão de cada um de nós aqui. Nessa manhã eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, restaurando mesmo esse sentimento que foi arrebentado pelo inimigo, esse espírito acusador que diz que você não é um bom filho, mas o Espírito Santo de Deus é capaz de penetrar na nossa vida e nos fazer com que nós se sintamos filhos de Deus. Aquele Espírito que vem sobre nós, a gente pode falar, Abba, Pai, papaizinho, Pai do coração. Deus, Ele quer nos relacionar, quer se relacionar conosco na perspectiva de pai e filho. Às vezes a gente olha para Deus e Deus está lá, longe, não presta atenção em nós, não. Nosso Deus é um Deus amoroso, é um Pai que está aqui nessa manhã para agir na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria agora que, se você quiser receber oração, quiser vir aqui da frente, nós vamos orar uns pelos outros. Esse espírito de paternidade que está sobre nós agora, que ele recai de uma maneira intensa sobre a sua vida, tirando toda a tristeza, ansiedade, preocupação, né? Às vezes você está preocupado porque você é um filho que não está correspondendo àquilo que era a vontade do seu pai, ou você é um pai que não está fazendo seu filho, para que seu filho entenda que você tem compromisso com ele. A nossa oração nessa manhã é para que Deus faça com que você tenha essa percepção, para que você tenha esse discernimento de saber que tudo que há em nós é pela vontade do nosso Pai, em nome de Jesus. Se você quiser, levante uma das suas mãos. Nós não vamos pedir para você vir só aqui na frente, só quero que, se você quiser, a gente vai orar aqui, para que Deus derrame mesmo graça, virtude, misericórdia. Tire de você nessa manhã todo o espírito contrário àquilo que não é um espírito de paternidade do nosso Pai sobre nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém, amém, graças a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus.
te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o seu Espírito Santo age sobre a nossa vida, ó Deus. E eu, principalmente, fui ministrado aqui, ó Deus, por aquilo que é a sua palavra, palavra viva e eficaz. Nessa manhã eu quero pedir pelos meus irmãos, que o Senhor derrame da tua graça, do teu Espírito, que cada um de nós aqui sejamos cheios, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, esse Espírito que nos faz saber que somos filhos do Senhor, filhos amados, ó Deus. Nós não somos escravos, ó Deus, mas nós somos chamados de filhos pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda cada coração, nós te pedimos nesse dia, que o Senhor, ó Deus, haja com comunhão, com graça, com misericórdia sobre a família. Ó Deus, aqueles que têm seus pais possam, ó Deus, nesse dia desfrutar. E ó, aqueles que não têm os seus papais, ó Deus, junto, que eles possam serem supridos, ó Deus, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus supra a ausência dos pais na vida daqueles que não têm aqui ou que estão longe dos seus pais. Nós oramos nessa manhã. Te louvamos por tudo que vimos, ouvimos aqui, desde o louvor, as palavras, testemunhos. Ó Deus, esse vídeo das crianças falou muito no nosso coração. Muito obrigado. Nós te pedimos, ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que nos tem como filhos, que a graça de Jesus, ó Deus, que é estendida, é alargada sobre nós, que nos atrai, ó Deus, e que o Espírito Santo de amor, de amizade, de relacionamento, de paternidade, seja com cada um de nós no dia de hoje, para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Um bom dia a todos, feliz Dia dos Pais. Vamos em paz. Você pode dar um abraço aí, quem está do seu lado, no mínimo umas 70 pessoas, em nome de Jesus. Amém. Bênção. Obrigado.